microfone é seu. Ó, tá até um suspense. Gente, boa noite. Obrigado por vocês terem vindo até aqui. Acho que, pô, me sinto super honrado de ter tanta gente, não esperava, mas que legal. Acho que a gente pode trocar bastante aqui. Eu não preparei, tipo, nada muito estruturado. Acho que essa não é a ideia, já que a proposta é justamente desconferenciar a coisa, né? Então, a ideia era mais trocar, era trazer para vocês um pouco da minha experiência com relação ao ecoturismo e como o ecoturismo, de alguma forma, me trouxe coisas benéficas para a vida e entender, de repente, se eu tenho colegas aqui dentro do MBI que partilham do gosto pela natureza e por trilhas, cachoeiras, conexão com o meio ambiente, enfim. Acho que é uma jornada bem legal. Eu, recentemente, e quando eu digo recentemente, eu digo, sei lá, uns 3 anos atrás, mais ou menos, comecei a despertar um interesse muito grande por natureza. Isso por conta do meu pai, né? Eu tenho uma influência muito grande na minha vida, que é o meu pai, com relação à natureza, porque ele pratica ecoturismo desde que eu me conheço por gente, né? Ele sempre foi adepto de fazer trilhas, de conhecer lugares com cachoeiras diferentes, de explorar e, enfim, desbravar mesmo, é a pegada dele. E eu sempre via muita foto, né, quando eu era pequeno, porque eram viagens que não tinha condição de eu ir atrás dele, né, porque eram perrengues, enfim, às vezes tendo que acampar, tendo que passar por tudo que, todo tipo de perrengue que a gente possa imaginar, né, desde carro, pneu de carro furar até, enfim, sei lá, tomar chuva na barraca porque não tinha um lugar coberto para armar a barraca, enfim, são várias situações. E eu comecei a desenvolver esse gosto, né? Até então era um gosto por conta do meu pai, né? Era um gosto porque eu via meu pai fazendo, eu achava legal, eu falava, pô, joia, quero fazer isso também. Meu pai fica feliz, via foto dele sorrindo toda a viagem, nas paisagens, enfim. E aí eu comecei, né, depois de um tempo, né, que eu já tinha mais condições físicas, até porque algumas trilhas demandam que a gente tenha uma certa preparação, né, um certo condicionamento físico. Eu comecei a querer entrar para esse negócio do ecoturismo. Eu falei, pai, vamos fazer uma viagem. E foi aí que eu fui para um lugar chamado Parque Nacional do Itatiaia, que fica no sul do Rio de Janeiro. Foi minha primeira viagem para o ecoturismo, assim. E lá eu subi uma trilha, eu fiz uma trilha para uma pedra que se chamava Pico da Pedra Selada. E era uma trilha, assim, relativamente longa, né? De nível médio, fácil médio, mais ou menos ali. E eu amei a sensação de conquista, né? Eu acho que essa foi a sensação que mais imperou para mim quando eu cheguei lá no cume, que foi justamente a conquista, de eu ter superado todos os meus limites, né? Todos os meus medos, principalmente, com relação à trilha, porque era uma trilha extremamente íngreme. Então chegava num ponto que você cansava bastante, então você tinha que parar um pouco, dar uma respirada. E só que, cara, você chegando lá em cima, a contemplação da paisagem e do que tinha ali era um negócio absurdo. E aí foi aí que acho que gerou aquela semente interna dentro de mim que realmente falou assim, cara, eu acho que eu quero começar a fazer isso de verdade, eu quero fazer mais disso, conhecer coisas diferentes, lugares diferentes. E nosso Brasil é um celeiro, né, de parques, de chapadas, de natureza. A gente tem muita natureza, muita trilha, muito lugar assim, em todos os estados praticamente do Brasil a gente tem um parque nacional, um parque estadual, enfim. E cada um deles tem muita coisa para trazer de aprendizado para a gente, né? E aí eu comecei a querer entrar para esse mundo de verdade, seriamente, e foi aí que eu adotei uma meta de vida extremamente, eu diria, desafiadora, que foi conhecer todas as chapadas do Brasil, né? Hoje eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem algumas chapadas, né? Dentre elas, uma delas, inclusive, que eu conheci, Chapada dos Veadeiros, que eu acho que é uma das mais conhecidas, assim, pela galera, porque é mais fácil, né? É uma chapada de um acesso extremamente fácil, fica próximo a Brasília, do lado de Brasília, então você pega ali, saiu do aeroporto de Brasília, você anda mais ou menos uns 150, 200 quilômetros de carro, você está na Chapada, você entra já na região
do Parque Estadual da Chapada dos Veadeiros. E aí você tem lá 2 cidades que são referências, né, na Chapada, que é Alto Paraíso de Goiás, e a outra cidade, eu estou tentando lembrar o nome, não me lembro agora, mas é a cidade de entrada do parque. Mas enfim, tem 2 cidades ali que Cavalcante, você tem Cavalcantes, mas tem mais uma, que é a dos hippies, eu até esqueci o nome. Tem uma São pegada... Jorge. São Jorge. São Jorge é uma cidade fantástica. Excelente, você tem uma galera total hipzona, numa pegada good vibes, e vários restaurantes diferentes, e várias estruturas de ET. Eu achei isso extremamente legal, porque a região ela é muito conhecida por ter muitos cristais, né? Era uma região que tinha muito cristal. Então, você está fazendo uma trilha dentro do próprio parque, você vê um monte de cristal no chão, cara. É um negócio muito legal, assim, e diferente, né? Então, assim, a Chapada dos Veadeiros foi minha primeira conquista, né? Eu embarquei nessa viagem, você tem pontos turísticos extremamente incríveis lá, só que uma coisa que eu queria compartilhar justamente sobre esse lance das histórias e do conhecimento que você vai trazendo, são as pessoas que você conhece nesses lugares, né? As pessoas que você troca no meio do caminho, porque tem gente de tudo que é tipo, de tudo que é tribo, de tudo que é raça, de tudo que é religião, e eu comecei a ver uma riqueza e uma oportunidade de aprendizado muito grande nesse cruzamento com gente diferente, né? E eu lembro que na Chapada dos Veadeiros a gente foi até uma das cachoeiras mais conhecidas, talvez, aqui no Brasil, pelas pessoas, que é a Cachoeira de Santa Bárbara, que é uma cachoeira de água cristalina, extremamente transparente, linda, é um lugar maravilhoso, que você acessa uma trilha para chegar. Ela fica dentro de uma reserva quilombola. Então, uma coisa que o pessoal lá faz é o seguinte: você, para acessar essa cachoeira, você tem que contratar um guia quilombola para te levar lá. Que é muito legal, porque eles estão incentivando a população quilombola a ganhar um dinheiro em cima de uma área que está dentro do domínio deles ali, que eles cuidam, eles preservam. Além do que, eles sabem da história do lugar. Então, você vai ir com um guia quilombola para um lugar desse, é uma aula de história, basicamente, né? Porque eles são super abertos a explicar e a falar e a trocar e ensinar e falar sobre a história deles, do lugar, como é que eles descobriram a cachoeira, enfim. Então, assim, a troca que a gente obtém é muito legal nesse percurso, né? Essa questão de você tá aberto a ouvir o outro, tá aberto a ouvir o diferente, né? Que é uma coisa que eu tenho trazido muito para mim nesses últimos tempos, por conta de uma jornada de autoconhecimento que eu tô, e eu acho que isso é sensacional. Eu tive a oportunidade também de conhecer Chapada Diamantina, que foi uma das mais marcantes para mim. A gente até trouxe isso no quiz do MBI lá, a galera, bastante gente acertou sobre mim. Me perguntaram para a galera qual era a chapada que eu mais tinha gostado. De fato, foi a Chapada Diamantina. Eu acho que foi a Chapada Diamantina por conta da trilha que eu fiz lá do Vale do Pati. A trilha do Vale do Pati, que é um vale que existe dentro do Parque da Chapada, é um vale totalmente inabitável, onde você tem só natureza selvagem, de fato, e você tem alguns nativos da região que moram dentro do vale justamente para criar casas de apoio para os turistas que fazem a trilha, né? E aí você tem opções de fazer a trilha em 3 dias, em 4 dias e em 5 dias, né? Você tem essas opções. Eu acabei optando por fazer 5 dias e foi, assim, sensacional o aprendizado e a superação que foi fazer essa trilha de 5 dias lá, principalmente por a gente ficar dormindo em casa de nativos. Principalmente por a gente ficar dormindo em casa de nativos. E foi, assim, uma troca absurda, ouvir histórias dos lugares, mitos até. Eu lembro muito do Cícero com esse negócio de mito. A galera contando muito mito, que morava um cara numa caverna lá em cima no topo da montanha, que descia, era um índio, na verdade, que descia quando tinha lua cheia e se transformava. Cara, é extremamente incrível o que a gente vê, o que a gente aprende. Sem contar na troca energética, né? Com cachoeira, o som da natureza, que é um negócio assim também que não tem preço, né? De todo, de todas as coisas que a gente vê, é um dos momentos mais prazerosos, porque é um momento de paz, você não tem barulho de avião, de bagunça, de trânsito, de gente fazendo barulho, é você e você ali, você fecha o olho, escuta o ambiente, se conecta com o som da água, se conecta com o som
dos pássaros, das árvores, do vento, é um negócio fantástico. E foi uma trilha incrível, conexão com o planeta, literalmente. Foi uma trilha incrível de 5 dias, e eu aprendi muito com as pessoas, principalmente com o guia. O guia era de lá também, o guia era um cara que morava lá na cidade da Chapada, que eu até também esqueci o nome, eu sou péssimo com memória para lembrar o nome das cidades, mas a gente conheceu ele lá num hostel, e ele levou a gente nesses 5 dias e contou várias histórias e fazia muita piada. Então, assim, é uma coisa incrível. E por último, acho que tem alguns minutinhos ainda, né? Tem 2, 3 minutinhos, mas só para finalizar mesmo, a última viagem que eu fiz foi para o Jalapão. Foi uma Antes de viagem. você se Uhum. desesperar achando que tem pouco tempo, são 9h06, você vai até as 9h15, então tá tranquilo. Joia. Fechou. Então, assim, a última viagem que eu fiz foi uma que marcou bastante, né? E a gente começa a entrar no campo de coisas inusitadas que a gente vê nas viagens, né? Nessas viagens, principalmente nas viagens de ecoturismo, porque não é todo mundo que acho que está disposto a fazer esse tipo de viagem. Primeiro, porque é uma viagem que tem que ter um propósito, né? Você precisa escolher fazer uma viagem de ecoturismo com algum propósito. O meu propósito, por exemplo, é conhecer todas as chapadas do Brasil e renovar a minha energia, porque eu vejo nesse tipo de viagem uma forma de eu me desestressar, de eu me conectar comigo mesmo. Para mim funciona. Talvez para outras pessoas ir para a praia seja essa viagem. E tudo bem, cada um tem o seu ponto de equilíbrio e aquilo que lhe faz bem e que lhe, né, traz conforto e desestressa até, eu diria. Cara, Jalapão é uma viagem que eu recomendo para todo mundo. Assim, o Jalapão é um lugar que fica no interior do Tocantins, né? Ele fica no meio, mais ou menos no meio do estado do Tocantins. E é um lugar extremamente remoto, você não tem muita infraestrutura, principalmente de hotelaria no Jalapão. Mas é um lugar assim que com muita água, tem muita água lá, muita água mesmo, e existem também as formações que são muito famosas lá no Jalapão, que são conhecidas como fervedouros, né? São nascentes de água que existe uma insurgência, não sei se é insurgência ou surgência, mas existe, a água brota do chão, né? Ela sai do chão e você não afunda. Então é um negócio extremamente legal. Eu não sei se alguém conhece o Jalapão, já viu em foto, já viu enfim, em alguma mídia, mas eu vou até trazer aqui, ó, eu vou até compartilhar um pouquinho minha tela com vocês, porque a ideia era depois mostrar meu Instagram e mostrar as fotos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela aí. Se alguém tiver, avise. Ah, tá sim, show. Legal. Então, por exemplo, falei para vocês do fervedouro. O fervedouro é um negócio assim, é um coisinho de rio no meio do nada, onde ninguém poderia imaginar, e inclusive esses fenômenos do fervedouro, eles são encontrados em propriedades particulares, então você paga para entrar neles. Ninguém imagina, porque eu estava trocando com um rapaz que era dono de uma das propriedades, e ele me falou que eles descobriram o fervedouro porque eles começaram a tirar as folhas de bananeira que estavam por cima dele, porque ele fica totalmente escondido. Mas ele é esse fenômeno, é um brejinho ali, é um pedacinho de água que tem uma surgência de água debaixo da terra. Não é quente, mas você não afunda. É extremamente doido que você pode cair lá dentro, ó, tentar fazer força com o teu peso para cair, você não afunda. Mas é esse negócio assim de uma beleza extraordinária. Tem águas totalmente cristalinas, águas que você toma um banho revigorante ali, é muito bom mesmo. E aí foi interessante nessa viagem do Jalapão, além de conhecer os fervedouros, várias cachoeiras, né? Essa Cachoeira da Fumaça também, uma cachoeira lindíssima. E eu só consigo fazer essas fotos, essas captações legais porque eu tenho um drone e eu amo fotografia também. Eu tento conciliar essa minha paixão por fotografia e ao mesmo tempo a conexão comigo mesmo nessas viagens, porque para não ficar muito desesperado, né? Nossa, deixa eu tirar o drone agora e fazer foto. Eu sou bem desencanado. Geralmente eu chego numa cachoeira, num lugar, eu curto o momento e no finalzinho eu tiro um momento para fazer umas fotos, fazer voar meu drone, fazer uma foto aérea, um vídeo, para não encanar, porque eu gosto, o propósito da viagem, o propósito do rolê é justamente curtir o lugar, trocar a energia, sentir a energia do lugar.
Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Esse é um dos exemplos que a gente pode achar lá. Isso aqui foi uma vista de uma das montanhas que a gente foi. Estava no topo de uma montanha, fiz uma foto bem legal também. O Jalapão, ele não tem chapada no nome, mas ele é considerado uma chapada, né? Uma composição de chapadas. Então é um lugar assim extremamente bonito, vale muito a pena. Aqui é uma foto aérea da Cachoeira da Velha também, que é um lugar muito bacana. Os acessos aqui são bem difíceis, né? Todos eles por trilha. Estradas extremamente ruins também, estradas só de terra, você não tem asfalto. Então você tem que ir com um veículo 4x4 para lá, se você for fazer por conta, porque se for com outro carro, você acaba atolando, não tem como. Mas é um lugar assim que você, quando chega nas cachoeiras e nos lugares que você está fazendo as trilhas para chegar, assim, uma emoção do caramba, assim, é fora do comum. A visão, o que você vê. Aqui é uma fotinha de Palmas também, só para ilustrar. Palmas é uma cidade extremamente legal também, tem um charme de interior, mas é uma capital, né? Palmas é a capital do Tocantins, mas é uma cidade muito legal, muito bacana, tá em extremo desenvolvimento, crescendo bastante, muito legal. Marcão, não querendo te cortar, mas te avisando 2 pontos. O primeiro, você está humilhando nas fotos. Já me sinto envergonhado de ter vindo depois do Varley, mais ainda vindo antes de você. Obrigado por me fazer passar essa vergonha na sexta-feira de noite. E segundo, 3 minutos, meu querido. Fechou. Eu só queria fechar, depois eu vou deixar referência do meu Instagram aí, a gente pode trocar figuras, dar dicas para vocês também de todos esses rolês que eu já fiz, Chapada Diamantina, Chapada Veadeiros. Mas falar a última história que eu tive no Jalapão, que me ocorreu no Jalapão, que foi conhecer um casal. A gente estava em uma das trilhas, eu e meu pai. Essa viagem do Jalapão eu acabei não comentando, mas eu fiz com meu pai também, a gente foi junto. A gente passou em uma das trilhas para... a gente já tinha ido para uma cachoeira, para um laguinho que tinha lá, que fica numa propriedade do Escobar, né, do Pablo Escobar. O Pablo Escobar teve uma propriedade gigantesca no Jalapão, por incrível que pareça. Ele cultivava todo tipo de droga lá, ele tinha era meio que um HQ dele aqui dentro do Brasil. E por que no Jalapão? Porque o Jalapão é extremamente, tem uns acessos extremamente difíceis, né? Então, para a polícia chegar no lugar onde ele estava, era muito complexo. E como ele levava todo o aparato para lá, de avião, que ele tinha avião, inclusive tinha uma pista de pouso lá, ou ele levava com caminhões extremamente pesados que só ele tinha dinheiro para ter na época, nessas estradas de terra, porque senão atolava tudo. E aí eu fui com meu pai nessa propriedade, a gente foi na cachoeira que ficava próximo e a gente voltou na propriedade para pegar algumas informações com o caseiro, que essa propriedade existe ainda, está lá. Toda em ruínas, mas existe. E é um luxo só, que foi construído há tipo 25, 30 anos atrás, mas era já extremamente luxuoso. É muito legal, eu recomendo bastante esse rolê. E aí a gente encontrou um casal lá eles estavam viajando do Brasil dentro de uma caminhonete. Eles transformaram uma Frontier antiga numa casinha, eles construíram atrás da caminhonete, né, na caçamba da caminhonete, eles fizeram uma casinha mesmo, eles adaptaram, fizeram uma casinha com cama, fogão, e eles estavam rodando o Brasil com isso. Ela tinha carreira, largou, trabalhava numa multinacional e ele era do exército, o casal, né, super novos, ele 27 anos e ela 26, se eu não me engano. E isso me chamou muito a atenção, porque eu tenho 26 anos. E eu amo viajar. E para mim aquilo foi tipo uma coragem do caramba, assim. Eu falei, gente, eu não sei se eu teria essa coragem de abrir mão da minha vida hoje para fazer isso, por mais que eu ame viajar. E aí descobri que eles eram de Campinas. Que eu não acreditei. Que eu falei, não é possível. Eu vim para o Jalapão encontrar pessoas de Campinas aqui. E foi muito bom, porque assim, a gente ia voltar embora para a pousada e a gente estava extremamente longe da pousada nesse dia, estava uns 70, 80 quilômetros da pousada, onde a gente estava ficando. E 70, 80 quilômetros em estrada de chão é muita coisa, demora muito para chegar. E aí eles não deixaram a gente ir embora, porque já estava muito de noite, eles falaram assim, gente, vocês vão dormir com a gente aqui hoje, a gente tem barraca, porque a gente não tinha nenhum tipo de barraca, a gente foi para fazer a trilha do dia de carro, a gente estava com uma caminhonete e a gente ia voltar, eu e meu pai. Eles falaram, não, vocês vão dormir aqui com a gente vai fazer uma janta, a gente vai bater papo, a gente vai se conhecer e vai ser show de bola. Vocês dormem aí os dois juntos na barraca.
Então, assim, para resumir mesmo, é uma coisa doida, porque onde você menos espera, você constrói histórias, você conhece pessoas, você se conhece, porque eu acho que você coloca muita coisa que você pensa sobre você, que você acha que você é, que você faz, em jogo, em xeque, para se refletir, se conhecer. Eu acho que o conhecimento que você gera de você mesmo nesse tipo de turismo, no ecoturismo especificamente, é um negócio assim absurdo. E depois, quem quiser saber mais sobre essa história, é só me procurar. Vou deixar meus contatos aí, vou mandar para vocês, meu Instagram. E é isso. Obrigado pelo tempo. Espero que tenha dado para compartilhar alguma coisinha aí. Valeu mesmo. Puta merda, velho. Eu sou antiquado mesmo, eu abro o áudio pra bater palma, porque já é impessoal demais. Já é impessoal demais a gente ficar aqui olhando pra essas telinhas. É verdade. Pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, eu tô abrindo uma startup que é Viagem com o Marcos. Ele vai seguir, mas a startup é minha, eu tive a ideia primeiro. Eu posso ser assistente do Marcos. Eu sou a subguia. Fechou. Subguia.